Evangelho de Marcos, capítulo 14, vamos ler a partir do verso 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro pascal, seus discípulos lhes disseram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um jarro de água, segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde está o meu aposento em que eu irei comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala mobiliada e pronta para, na parte de cima da casa, fazei ali os preparativos para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12, e quando estava comendo, sentado à mesa, Jesus disse: em verdade vos digo que dentre vós, um que come comigo me trairá. Então eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro: sei que não sou eu. E ele lhes respondeu: é um dos 12, aquele que come comigo no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem não tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Tomando um cálice, deu graças, entregou aos discípulos e disse a todos: bebam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, talvez você não consiga ler o texto aí, devido à deficiência de luz, mas nesta noite nós vamos conversar um pouquinho sobre a traição de Jesus no cenáculo. Semana passada nós vimos que Jesus ele foi adorado lá em Betânia. Quando Maria se aproxima, derrama aquele perfume valioso sobre a cabeça de Jesus. E nesse segundo ato agora, o servo vai ser traído no cenáculo, nesse lugar, nessa sala mobiliada, aonde ele celebra a última refeição, a Páscoa com os seus discípulos. O texto que nós lemos, no capítulo 14, ele nos leva a nós pensarmos primeiramente no preparativo desta refeição, nos preparativos para esta noite importante. Jesus está em Jerusalém, estamos prestes a celebrar a Páscoa, e ele então vai preparar como todo judeu e vai celebrar a Páscoa como todo judeu. Lembram que Jesus está hospedado em Betânia, próximo à cidade de Jerusalém, e ele então diz o texto que no primeiro dia da festa dos pães, no verso 12, quando sacrificava o cordeiro pascal. O que é importante aqui, irmão? Se você ler o Êxodo, lá no capítulo 12, quando Moisés institui a Páscoa para o povo de Israel, eles deveriam, no dia 10 do mês de Nissan, isso é entre o mês de março e abril do nosso calendário, cada família deveria separar um cordeiro. Esse cordeiro, uma vez separado, ele ficava 4 dias confinado e depois ele era examinado pelos sacerdotes. E se esse cordeiro não tivesse nenhum defeito, ele era então sacrificado. E lá no Egito, quando isso aconteceu, o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais das portas. Dessa forma, então, o anjo da morte, quando visitou o Egito, pulou sobre a casa dos hebreus. E na casa dos hebreus, do povo de Deus, não houve morte, porque o anjo de Deus, então, passou sobre, e o sangue do cordeiro foi o sinal para esta proteção. Jesus está aqui, irmãos, seguindo todos os princípios da lei. Jesus cumpriu a lei integralmente, inclusive no que diz respeito à Páscoa. Se nós lemos o Evangelho de João, nós vamos ver que essa não é a primeira vez que Jesus está em Jerusalém. Ele já esteve lá outras vezes, porque todo ano ele ia a Jerusalém, como todo judeu ia a Jerusalém celebrar a Páscoa. Então Jesus dá a ordem para os seus discípulos, e conforme Lucas capítulo 22, o texto paralelo, quem vai preparar esses ingredientes foi a dupla Pedro e João.
Eles saem então de Betânia, como Jesus orienta, diz para que eles fossem até a cidade de Jerusalém, porque a Páscoa não poderia ser celebrada senão na cidade ou nas fronteiras de Jerusalém. Jesus não poderia celebrar a Páscoa em Betânia, onde ele estava. Por isso, irmãos, que Jerusalém, na época da Páscoa, aumentava consideravelmente o número de habitantes. Segundo alguns estudiosos, dizem que 5 vezes mais o número de pessoas afluíam a Jerusalém, porque era uma festa importante, e todo judeu devoto ia para Jerusalém, para lá então eles celebrar a Páscoa. Você imagina então como estavam aquelas ruas, os becos da cidade de Jerusalém. Você consegue visualizar então como que era o ambiente do templo, meus irmãos. No templo havia um grande derramamento de sangue, porque esse cordeiro que era separado no dia 10º, ele era sacrificado no templo no dia 14º. Então, nesse dia da Páscoa, todos os sacerdotes eram convocados para trabalhar no templo. Nos dias comuns havia escalas onde os sacerdotes serviam, mas neste dia, pela quantidade de pessoas, todos os sacerdotes estavam no templo. E ali no pátio do templo, meus irmãos, diante do altar, era uma matança, era um grande derramamento de sangue destes animais que foram separados então e oferecidos em sacrifício. Quando sacrificavam o cordeiro pascal, seus discípulos disseram: onde queres que façamos os preparativos para comer a refeição da Páscoa? Eles não poderiam comer em Betânia, eles teriam que ir para Jerusalém. Só que Jerusalém, irmãos, estava com muita gente. Em Jerusalém havia esse fluxo muito grande de pessoas. Jesus previamente já havia deixado, com toda a probabilidade aqui do texto, algo preparado e pensado para aquela noite. E aí Jesus então responde para os seus discípulos no verso 13. Enviando eles, o Pedro e o João, disse: vão para a cidade, vão para Jerusalém, e vos sairá um homem levando um jarro de água. Sigam esse homem. Queridos, um homem levar um jarro de água, isso não era algo normal naquela época, porque era uma tarefa, uma atribuição das mulheres, levar jarros com água. Mas Jesus então já havia combinado isso, e Jesus dá esse sinal para os seus discípulos. E eles de fato acontecem exatamente isso, eles chegam até a cidade, e lá eles encontram um homem carregando um jarro, e eles seguem aquele homem, e aonde aquele homem entrasse, provavelmente era o servo do dono da casa, porque no verso 14 diz: aonde ele entrar, onde o homem carregando o vaso entrar, falem ao dono da casa: mestre, manda perguntar, aonde está o meu aposento em que eu vou comer a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Eles encontram aquele homem, eles chegam até na casa, e eles fazem essa pergunta, e o dono da casa então conduz Pedro e João, no verso número 15, para uma sala, para um sobrado, para o andar superior. O verso 15 diz que a sala estava mobiliada, estava pronta para então ali se fazer os preparativos. Naturalmente, muitas casas tinham esses ambientes, porque nessa época muitas pessoas iam para Jerusalém, além dos próprios habitantes da cidade, tinham que celebrar a Páscoa. A Páscoa era uma refeição para se comer em conjunto, ninguém comia sozinho. A quantidade de pessoas era o tamanho do cordeiro, não poderia sobrar carne. Então lá no Êxodo, Moisés instrui que se a família era muito pequena, deveria convidar os seus vizinhos para que todos pudessem então comer, de maneira que não sobrasse nada do cordeiro que era assado. Os discípulos encontram tudo como Jesus havia dito, e eles ali preparam então aquele ambiente para que Jesus celebre a Páscoa junto com os seus discípulos. Os ingredientes que eles serviram, meus irmãos, eram um cordeiro assado, pães sem fermento e ervas amargas. Esse era o prato tradicional da Páscoa. Ao longo da história se introduz 4 cálices de vinho durante a refeição da Páscoa. Em dados momentos, um cálice era tomado, eles faziam orações, recitavam os salmos, e assim se fazia o primeiro, segundo, terceiro, até o último cálice. E ao que tudo indica, no último cálice é que Jesus então institui a ceia do Senhor. Qual o significado do cordeiro assado? O cordeiro era justamente para lembrar que o sangue havia sido colocado nas portas, e assim então os primogênitos haviam sido salvos.
Todo ano que o judeu celebrava a Páscoa, ele lembrava da preservação dos primogênitos no Egito. Era um culto de gratidão a Deus, pela forma com que Deus havia livrado os seus filhos. Os pães sem fermentos lembravam da libertação e de como eles saíram às pressas. Nós lemos no Êxodo de que Faraó praticamente expulsou os judeus do Egito. E eles então comem de maneira muito apressada, de tal modo que o pão não teve tempo de fermentar. Isso se torna uma tradição. Era a semana onde o judeu não poderia comer nada com fermento. Nessa semana que antecedia a Páscoa, todo o fermento era tirado da casa dos judeus. Eles deveriam ter essa semana de purificação, porque o fermento tinha uma ideia de algo impuro, de contaminar, pelo seu aspecto, de um pouco de fermento, levado uma grande quantidade de massa. Então tinha esse aspecto do pecado, enfim, da expansão. E eles então, nessa semana, era uma semana de consagração especial, e eles tiravam tudo o que havia de fermento nas suas casas. As ervas amargas eram para lembrar do sofrimento, da escravidão, dos 400 anos que eles ficaram cativos no Egito. E os cálices foram acrescentados no decorrer da história. O dia da refeição, meus irmãos, provavelmente eles estão aqui já numa sexta-feira à noite. Naquela época, o calendário, o dia era contado diferente. O dia começava quando o sol se punha. Então, muito provavelmente, na quinta-feira, os discípulos foram enviados para Jerusalém. Eles então fizeram todos os preparativos e após as 18 horas, porque o texto fala que já era noite, na noite daquele dia, que muito provavelmente foi a sexta-feira, Jesus se reúne com os seus discípulos para comer a Páscoa. E naquela noite de sexta-feira, Jesus vai para o monte, Jesus vai para o Getsemane. Naquela noite de sexta-feira ele é preso, durante toda a madrugada ele é julgado, e na manhã da sexta-feira Jesus é crucificado. O texto diz que das 9 da manhã até as 3 da tarde houve trevas. Então Jesus é crucificado antes ou por volta das 9 horas da manhã da sexta-feira. Às 3 horas da tarde ele entrega o seu espírito, ele morre, e dá tempo então das 3 horas até as 6 horas de retirar o corpo de Jesus da cruz, porque já às 18 horas ou no pôr do sol começaria o sábado, e era escândalo, não se deveria deixar nenhum corpo no dia de sábado, uma vez que eles não poderiam trabalhar. Aqueles corpos ficariam até no domingo. Por isso que é apressada a morte daqueles homens que estavam ao lado de Jesus, quebrando os seus joelhos. E quando eles chegam para Jesus, Jesus estava morto. Eles somente ferem o lado do Senhor Jesus Cristo. Os preparativos foram feitos, Jesus cumpre tudo o que a lei determinava, e ele então agora está aqui naquele cenáculo. Ele está ali junto com os seus discípulos, a partir do verso 17, onde nós lemos que diz que ao anoitecer, então já depois do pôr do sol da sexta-feira, Jesus se reuniu com os 12, com os seus discípulos. Provavelmente, irmãos, haviam mais pessoas aqui nesta noite. Nós não podemos olhar para a Páscoa e para essa refeição apenas como um jantar de homens. A Páscoa era um jantar de família, a Páscoa era um encontro familiar. A tradição dos judeus depois diz que as crianças tinham um papel importante, porque as crianças faziam perguntas: papai, por que a gente está fazendo isso? Então a Páscoa era uma forma de ensinar as crianças sobre a libertação do Egito, sobre como Deus havia os abençoado. O texto enfatiza aqui os discípulos e Jesus, mas o entorno, provavelmente haviam ali outras pessoas presentes nesta refeição. E o verso 18 diz que quando eles estavam comendo, sentado à mesa, Jesus então diz assim: em verdade vos digo, que um dentre vós que come comigo me trairá. E aqui nós temos então, irmãos, o momento da refeição e também o momento da traição. Jesus está à mesa com os seus discípulos, homens que caminharam com ele durante 3 anos e meio. Nós sabemos pela história que os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos tentaram de todas as formas prender Jesus, matar Jesus. Só que o interessante é que Jesus vai ser traído não por um adversário, não por um inimigo. Ele vai ser traído por alguém próximo, por alguém íntimo, por alguém do seu círculo de relacionamento. Amado, ser traído por alguém do círculo exterior dói menos do que você ser traído por alguém do círculo interior.
quando alguém de fora te trai, quando alguém de fora age de maneira indevida para conosco, a gente até compreende e releva, mas quando alguém de dentro, quando alguém próximo, quando alguém que a gente abençoou, quando alguém que a gente deu tantas coisas, que a gente fez tanto para ajudar, essa pessoa se volta contra nós, irmãos, isso dói muito na nossa alma e no nosso coração. Eu não sei se você já teve esse dissabor de ser traído por alguém que você ajudou, que você abençoou, que você fez tanto para ajudar aquela pessoa e ela simplesmente apunhala você pelas costas. Jesus experimentou esta que é a dor mais profunda de uma relação entre as pessoas, a traição. Jesus fala assim: olha, um de vocês vai me trair. Esse contexto aqui, irmãos, da ceia, ele é muito mais expandido em João capítulo 13. Eu desafio você a ler o Evangelho de João capítulo 13, porque lá em João, ele vai descrever que Jesus estava sentado à mesa, e Jesus, num dado momento da ceia, Jesus levanta da mesa, Jesus tira a sua capa, Jesus pega uma toalha, amarra em volta da cintura, Jesus pega uma bacia com água, e ele começa então a lavar os pés dos seus discípulos. E João vai fazer todo aquele cenário de Jesus lavando os pés de um por um, até chegar a Pedro. Pedro resiste, mas depois ele é convencido, seus pés são lavados. Então, Jesus, ele ainda nessa noite, ele age com misericórdia e graça, ele abençoa a vida daqueles homens, ele ministra na vida daqueles discípulos. Ele ministra graça, misericórdia. À luz de João 13, irmãos, talvez o lava-pés fosse a última oportunidade que o Judas teve de se arrepender dos seus pecados, de mudar a sua intenção do coração, de voltar-se de fato para Jesus. Ele lava os pés dos seus discípulos e ele anuncia o traidor. Jesus deixa claro de que um dos seus discípulos iria entregá-lo. Os outros não percebem, não compreendem os sinais, mas Judas compreendeu, Judas entendeu que Jesus estava se referindo a ele. Verso 18: um dentre vós que come comigo me trairá. Então eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: sei que não sou eu. A arrogância, irmãos, estava no coração daqueles 12 discípulos. Judas é o que vai consumar a traição, mas para mim, os 12 tinham potencialidade para trair Jesus. Os 12 tinham potencial para entregar Jesus. Porque aqueles 12 homens, embora já haviam crescido bastante na fé, eles ainda não eram perfeitos. E quando eles ouvem que Jesus fala que um iria trair, eles afirmam: eu sei que não sou eu. Ora, meus irmãos, como é que a gente pode afirmar que a gente não vai fazer algo? Isso é muito significativo e muito delicado, eu poder afirmar que não farei algo, porque nós somos falhos e somos pecadores. Verso 20, ele respondeu: é um dos 12, aquele que come comigo no prato, porque o filho vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o filho do homem é traído. Melhor seria para que esse homem não tivesse nascido. Nós sabemos que Judas foi o traidor. Todos eles ficaram espantados, sem entender, mas Judas sabia de que Jesus se referia a ele. Lá em João, o texto diz que quando Jesus dá o pedaço de pão molhado, e Judas come, irmãos, o pedaço de pão, o diabo entra em Judas. Judas fica possesso por Satanás, e essa é, acho que, uma das únicas menções na Bíblia onde o próprio Satanás, ele possui uma pessoa. Os outros relatos de possessões que nós temos na Bíblia são demônios, mas aqui nós temos então a própria pessoa de Satanás tomando, Judas. E quando Judas toma o pão e come, Satanás entra no coração de Judas. João fala que Judas sai do ambiente, Judas se retira daquele ambiente da Páscoa, e por isso alguns entendem que a ceia depois é celebrada apenas com os 11, porque Judas não estava mais presente no recinto, embora Marcos, Mateus e Lucas não deixam isso muito claro. Jesus estava dando para Judas uma oportunidade de arrependimento. Meu irmão, até mesmo no leito de morte,
o ser humano tem oportunidade de arrependimento. Aquele homem que estava na cruz com Jesus, Jesus deu aos dois a oportunidade de arrependimento. Um aceitou, o outro rejeitou. Quantas pessoas têm a oportunidade de receber Jesus como Salvador no último suspiro de vida, mas muitos rejeitam essa oportunidade. Judas também rejeitou. Qual que é o dilema de Judas, meus irmãos? Ele estava destinado a ser o traidor. Ele não podia mudar esta realidade. Ou será que ele podia mudar esta realidade? Há quem diga que Judas estava predestinado para a perdição. Então Judas, por mais que ele talvez quisesse, ele não tinha como se arrepender, porque Deus havia escolhido ele para a perdição. E por isso dizem que Judas foi um servo, que ele cumpriu a sua missão, a missão de trair, a missão de entregar Jesus. Já, meus irmãos, há outras pessoas que defendem que Judas teve sim a oportunidade de se arrepender. Embora ele foi aquele que traiu Jesus, ele poderia ter mudado esta história de sua vida. Judas, como qualquer ser humano, tinha o poder da decisão, tinha o poder da escolha. Então ele se torna responsável pela sua decisão. Assim como eu e você, meus irmãos, somos responsáveis pelas nossas decisões. Assim como nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós não podemos colocar na conta de Satanás todos os erros que nós cometemos. Nós não podemos colocar na conta de Satanás, do diabo, todos os erros que nós cometemos, porque nós temos o poder de escolha, nós somos responsáveis. Judas não é nenhum herói, Judas não é tampouco nenhuma vítima, assim como nós também. Judas, ele perdeu-se por não se arrepender dos seus pecados. Qualquer homem, qualquer mulher que se perca espiritualmente é porque ele não se arrependeu dos seus pecados. Eu quero ler com os irmãos duas passagens de João, capítulo 6, verso 64, capítulo 13, verso 10. João, capítulo 6, verso 64. João, ele diz assim: mas há algum de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem era que não cria e que o trairia. E continuou: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim, se não lhe for conhecido do Pai. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Agora o capítulo 13 e o verso número 10. Já no ambiente, do lava-pés, o texto paralelo descrito por João, João registra o seguinte, lá no versículo número 10 do capítulo 13 de João. Jesus lhe respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Verso 11. Porque ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse, nem todos estavam limpos. Jesus sabia que o coração de Judas estava contaminado e que Judas estava disposto a entregar o Senhor para ser crucificado. Então, meus irmãos, Judas, ele perdeu-se porque ele não se arrependeu. Os outros discípulos não se consideravam também um traidor. Disseram eles: não sou eu. Mas Jesus disse: é um dos 12. Então vocês, por mais que não vão me trair como Judas, Jesus sabia que algumas horas depois todos iriam abandonar. Se os 11 não traíram e entregaram Jesus, os 11 abandonaram Jesus e deixaram ele sozinho. Nós, irmãos, temos que vigiar e orar, porque nós somos falhos e podemos ou trair Jesus ou podemos abandonar Jesus. Todos tinham potencial para ser o traidor de Jesus. O traidor havia comido a mesa, ele quebrou um pacto de confiança. Naquele contexto, naquela época e naquela cultura, irmão, sentar à mesa e comer o pão com alguém à mesa era uma das demonstrações mais grandiosas de cumplicidade, de fidelidade e de parceria. Não era qualquer pessoa que se assentava à mesa com alguém.
Se assentava à mesa pessoas que tinham um grau muito grande de proximidade. E aqui Jesus, citando o Salmo 41:9, diz que ele foi traído por alguém em quem ele depositou toda a sua confiança. E nós sabemos então o quanto é custoso alguém que a gente deposita toda a nossa confiança nos trair. Após comer o pão, Judas saiu para entregar a Jesus. Lá em João 13:30 fala que o diabo entrou em Judas. E o último ato que Marcos escreve, meus irmãos, é o simbolismo da ceia. Então nós temos os preparativos para a Páscoa. Pedro e João vão até a cidade, preparam todas as coisas. Eles vão até o cenáculo, aquele lugar mobiliado. Alguns acreditam que era a casa do João Marcos. Muitos têm essa perspectiva de que aquele cenáculo mobiliado era a casa do João Marcos, aquele jovem rico que havia se negado a seguir Jesus, mas que depois se arrependeu e andou com Jesus. O mesmo jovem lá do Getsemane que sai, apenas enrolado num lençol e depois sai pelado. São algumas conjecturas. Esse mesmo cenáculo provavelmente é o local onde os discípulos vão se reunir depois da assunção de Jesus, lá no livro de Atos. Jesus senta com os discípulos, come a Páscoa, come a refeição, cumpre a lei integralmente, e no final da celebração da Páscoa, Jesus então agora institui uma nova celebração, que é a ceia do Senhor. Verso 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu para os seus discípulos, dizendo: tomam e comam, este é o meu corpo. Também tomou o cálice, deu graças, entregou para os seus discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que não beberei do fruto da videira até o dia em que beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Qual que é o simbolismo, meus irmãos, dessa refeição? Acredita-se que a ceia foi instituída após a saída de Judas, como eu já mencionei anteriormente. A ceia, queridos, é um memorial. Nós interpretamos a ceia do Senhor como memorial. O catolicismo romano, na ceia, e principalmente no que diz respeito ao pão e o cálice, eles acreditam na doutrina da transubstanciação, aonde que o pão e o cálice se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus, e ao comer o pão e o cálice, você literalmente come a carne e o sangue de Jesus. Há uma outra percepção que é chamada de consubstanciação, que é entendida pelos luteranos. O pão e o cálice não se transformam no corpo, mas a presença de Jesus, ela se torna real no pão e no cálice. Então é como se Jesus possuísse o pão e o cálice, e ao comer o pão e beber o cálice, você também ingere o corpo e o sangue de Jesus. Nós entendemos que a ceia é apenas um memorial, como Paulo ensina aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 11, onde ele diz: fazei isto em memória de mim. Ao comer o pão e beber o cálice, nós trazemos à memória, recordamos o sacrifício de Jesus. Na ceia, nós temos a comunhão com Cristo pela fé. Não é magia, não é coisas sobrenaturais, é uma relação espiritual de fé. Se nós não comemos a carne e o sangue de Jesus, se nós não ingerimos a carne e o sangue de Jesus, a comunhão que nós temos com Jesus é pela fé, porque Jesus, ele está no meio da igreja, ele habita em nós. Então é uma comunhão através da fé. E ao nós olharmos para a ceia, meus irmãos, nós lembramos dos benefícios da cruz. Jesus, ele cumpre a aliança do Antigo Testamento, e ele institui agora uma nova aliança, o seu Novo Testamento. O Antigo Testamento, a aliança foi firmada no sangue de animais. Agora o Novo Testamento, a aliança é firmada no seu próprio sangue. Então Jesus cumpriu a antiga aliança e diz: olha, essa aliança agora não tem mais vigor, ela perdeu a sua vigência. A partir de agora nós estamos numa nova aliança, e essa aliança é selada com o meu sangue. É o meu sangue que vai ser o selo desta nova aliança. O sangue de Jesus, não mais o sangue de animais. E qual é a diferença do sangue de animais
para o sangue de Jesus. A diferença, irmãos, é que o sangue de Jesus, ele remove o pecado. O sangue de Jesus purifica o coração. O sangue de Jesus renova a mente do homem. O sangue de Jesus tem poder de transformar, nos fazer uma nova criatura. Já o sangue de animais não tinham esse poder. O sangue de animal apenas aplacava a ira de Deus que poderia cair sobre o homem. Mas o sangue de animal em nada mudava a condição daquele homem pecador. Portanto, a salvação, ela é pela fé em Cristo, não é por uma cerimônia religiosa. Você é salvo quando você deposita sua fé em Cristo. Eu e você não somos salvos por cerimônias religiosas, por atos, pela religiosidade e por coisas que nós fazemos para o Senhor Jesus Cristo. O texto encerra dizendo que Jesus, ele canta um hino antes de sair do cenáculo. Ou seja, ele adorou sabendo que logo ele estaria na cruz. Tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Muito provavelmente esse hino é um dos salmos entre o Salmo 115 e o Salmo 118. Jesus então encerra aquela refeição, Jesus encerra aquele momento com os seus discípulos, revelando quem seria o traidor. Judas saiu do ambiente, os discípulos não perceberam, porque os discípulos entenderam que Jesus estava dizendo para ele ir comprar alguma coisa ou dar algum dinheiro para os pobres. O fato é que Judas sai do cenáculo e ele vai até os líderes, e indo até os líderes, obrigado, irmão Antônio, Judas vai entregar o Senhor. E agora então, nós vamos ver semana que vem que Judas e Jesus se reencontram lá no Getsemane, onde ele vai entregar o Senhor às autoridades para que Jesus fosse crucificado. Algumas aplicações, irmãos, desta passagem. Deus propõe uma aliança conosco. Vamos deixar de fora tudo o que nos afasta de Jesus. O que é que está afastando você de Jesus? O que é que está afastando você da igreja? O que está afastando você de ter uma plena comunhão com o Senhor Jesus? Pedro, Tiago, João, os outros discípulos estavam no caminho da santificação e de formar e forjar esta aliança com Jesus. Já Judas estava com o seu coração completamente tomado pelo pecado. E por isso Judas não consegue fazer parte dessa nova aliança, porque ele não deixou aquilo que o impedia de ter uma vida íntima na presença de Jesus. Quando a gente lê esse texto, irmão, nós temos que trazer à nossa memória este pensamento: o que me afasta de Jesus? Deixa isso de lado, rompe com isso, quebra essas cadeias, quebra essas relações, deixa isso para fora, porque senão nunca estaremos plenamente na presença do Senhor. Deus nos chama para uma vida de santidade, de dedicação ao reino, por amor a Jesus. Nós temos que identificar aquilo que nos afasta de Jesus, para que isso possa então ser levado até a cruz, e nós então estejamos numa jornada de santidade, porque é justamente a santidade que vai nos levar à vida de dedicação ao reino por amor ao Senhor, a vida de serviço, a vida de entrega, a nossa vida mais substancial na presença do Senhor Jesus Cristo. Todos os discípulos aqui abandonaram Jesus lá no Getsemane. Pedro voltou a pescar, os outros voltaram para as suas vidas antigas, os discípulos foram para casa no caminho de Emaús. Quando nós não estamos, irmãos, firmes plenamente na presença do Senhor, nós corremos o risco de nos afastar dele por situações e por realidades. E a santificação é aquilo que vai nos manter na presença dele. A santificação vai nos levar a nos dedicar ao reino, ao serviço, ao ministério, a descruzar os nossos braços, a levantar da cadeira e nós nos colocarmos para sermos bênçãos na mão do Senhor. Devemos fazer uma sondagem do coração e da mente para remover aquilo que pode me levar a trair Jesus.
Eu e você, quando lemos esse texto, muito provavelmente nós dizemos assim: se fosse eu no lugar de Judas, jamais faria o que Judas fez. Se fosse eu no lugar de Pedro, jamais eu trairia a Jesus. Se fosse eu no lugar dos discípulos, eu jamais deixaria o mestre sozinho e o abandonaria. Esse, irmãos, é o orgulho que nós não podemos cultivar no nosso coração. O que está presente no nosso coração que pode me levar a trair Jesus ou a abandoná-lo? Nós temos que remover isso do nosso coração. Pode ser paixões pelo mundo, podem ser atrativos que o mundo nos oferece, pode ser olhar para coisas que a gente está mais preocupado. O fato é que nós temos que sondar o nosso coração para tirar aquilo que pode nos levar a nos afastar do Senhor. Devemos adorar mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às percas. Devemos adorá-lo até diante da morte. Jesus saiu daquele jantar cantando. Saiu cantando sabendo que ele iria para a cruz. Mas mesmo assim, ele sai adorando. Por isso nós devemos adorar sempre, em todas as situações, em todas as realidades. Adorar quando a gente cai da moto, quebra a perna. Adorar quando alguém bate no nosso carro. Adorar quando a gente é demitido do emprego. Adorar quando a gente não recebe a promoção que a gente espera. Temos que adorar sempre, em todas as situações. E último, jamais devemos perder de vista, irmãos, ou negligenciar o tão grande amor demonstrado por Jesus por nós. Nunca esqueça do grande amor que Jesus demonstrou por você. Tudo isso que Jesus está vivendo aqui nesses últimos momentos da sua vida, tudo que Jesus vai viver ainda na noite dessa sexta-feira, no dia seguinte, é por amor. E jamais você e eu devemos esquecer o quão grande é esse amor. Jamais nós devemos, irmãos, brincar com esse amor e com essa graça que Jesus dispensa sobre as nossas vidas. Jamais nós devemos desprezar isso que o Senhor fez por nós na cruz. Ele te chama para uma vida de comunhão. Ele te chama para você sentar-se à mesa com Ele. Mas Ele te chama para sentar à mesa em comunhão, para que você abra o seu coração, para que você se desprenda de todo o pecado, de tudo aquilo que ainda impede você de uma vida mais íntima na presença do Senhor, para que através dessa vida de santidade, você não seja um que vá traí-lo ou que vá virar as suas costas para Ele. Oramos. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pelo exemplo que nós temos aqui no texto de Marcos. Obrigado porque Jesus está fazendo tudo isso por amor a nós, para a nossa salvação, para a nossa transformação. Que nós possamos, ó Pai, olhar para o nosso coração e tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Purifica-nos, santifica-nos e, ó Pai, nos fortalece para que nós possamos estar na Tua presença. Nós oramos assim e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Você pode ficar de pé? Vamos cantar.